Amós capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O profeta Amós viveu entre os anos 793 e 753 a.C. Vamos lá, Amós capítulo 5, a partir do versículo 1. E quando você encontrar, você vai dizer amém. Ninguém encontrou ainda? Capítulo 5, a partir do versículo 1. Você vai passar o profeta Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, livro do profeta Daniel, depois tem Oséias, depois tem Joel, depois tem Amós. Pronto. Encontrou aqui, irmã? Encontrou? Capítulo 5, versículo 1. Encontrou, irmã? Aqui? Ainda não? É depois do livro do profeta Joel, antes do profeta Jonas. Pronto, capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos encontraram, amém? Pastor, por que é importante eu encontrar? Para você acompanhar e entender. É importante demais isso aqui. Diz assim: ouvi essa palavra, que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. A virgem de Israel caiu, e não mais tornará a levantar-se. Desamparada está na sua terra, não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus: a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, para a casa de Israel. Amém? É isso mesmo que você está lendo? Você quer essa palavra? Então coloca a tua Bíblia aí aberta sobre o teu assento. Fecha os teus olhos agora. Coloca as tuas mãos à altura do teu coração. Nós vamos fazer mais uma oração. Nós vamos abrir o nosso coração para o Senhor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, meu Pai, nós abrimos o nosso coração para a tua palavra. Fala poderosamente nessa noite, meu Deus, no nome de Jesus, e que assim seja. Graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda forte ao Senhor, no nome de Jesus. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento, preste muita atenção. Ele está levantando uma lamentação, e nessa lamentação ele está comparando a cidade de Jerusalém, a cidade de Deus. Ele está comparando com uma moça virgem que, como está escrito aqui no versículo 2, a virgem de Israel caiu e não mais tornará a levantar-se. O que significa isso? Essa moça, ela morreu precocemente, morreu antes do tempo, irmãos. Era ainda um adolescente. Assim como Israel, Deus tinha um propósito para aquela moça. Qual seria o ciclo normal da vida de uma pessoa? Aquela moça iria estudar, iria se formar, depois iria se casar, depois iria ter filhos, netos, bisnetos. Eu pergunto para você, isso não seria o normal? Mas ela morreu como? Precocemente. Ele está comparando com a cidade de Israel, que para ele, aquela cidade era a cidade bela, era a cidade de Deus, que Deus tinha grandes propósitos, mas por causa da desobediência, aquela cidade foi destruída, abandonada, desolada. Quantos jovens, amados, morrem nessa condição? 12, 13, 14 anos no crime, nas facções. E tinha uma vida toda pela frente, irmãos. Amados, esse é o propósito de Deus. Mas essas vidas estão sendo ceifadas por causa do pecado, da desobediência. Essa cidade aqui estava depravada. Vamos ver aqui, o livro do profeta Amós, no capítulo 5, ainda no versículo 7. Vós
que converteis o juízo em aslona, e deitais por terra a justiça. Não há mais a justiça, só há o desemprego, a falência. Milhares de pessoas no nosso país, há milhões de pessoas desempregadas, irmãos. Para onde vão esses jovens? Aí o crime facilmente toma uma parcela desses jovens. Era o que estava acontecendo em Israel. Aqui no capítulo 2 agora, do livro do profeta Amós, e o versículo 7, ele diz: suspirando pelo pó da terra, sobre a cabeça dos pobres, pervertem o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça, para profanarem o meu santo nome, a depravação. Daqui uns dias, amados, vamos estar vivendo o período de carnaval, onde as pessoas têm dinheiro para viajar. Pastor, para mim está faltando dinheiro. E para essa pessoa que vai para o carnaval, por que ela tem dinheiro agora no carnaval? A depravação, o consumo de bebida alcoólica, das drogas, a prostituição, homossexualismo. Isso aí vai trazer o que, irmãos? Vai trazer o mal. Todos esses males, irmãos, tudo aquilo que as pessoas elas estão plantando, elas vão colher. Tudo que se faz, amados, se colhe. A grande cidade de Jerusalém e a grande cidade de Los Angeles, totalmente devastada. Cidade maravilhosa, irmãos. Só vive ali pessoas ricas. Onde está Hollywood, não é isso? Então aquela moça, ela morreu precocemente. Não viveu, amados, o seu futuro. Ia se casar, como qualquer pessoa faz. Ah, pastor, eu já vivi tanto. Por tudo isso, pastor, eu já passei. Mas você quer morrer? Pastor, eu quero viver. Eu ainda quero viver. Pois é, você já viveu tanto, ainda quer viver. E essa moça que morreu precocemente? Mas é o que acontece, mas por causa do pecado. O pecado vai gerar a morte. Vamos ver aqui, volte até o livro de Eclesiastes. Eclesiastes é depois de Provérbios. Você vai passar pelos Salmos, depois vem Provérbios, depois vem o livro de Eclesiastes. E o próprio sábio, ele vai falar sobre isso. Meu amigo, há um tempo para tudo. Mas esse tempo foi ceifado dessa jovem que morreu precocemente. Aqui, Eclesiastes 3, a partir do versículo 1. Quem encontrou? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Olha aqui, ó. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. E olhe para mim aqui, é um tempo de estar na casa do Senhor. O tempo da brincadeira, irmãos, para a nossa vida passou. Eu e você também poderíamos ter se dado mal e poderíamos nem estar aqui. Ah, pastor, porque essas pessoas estão no pecado? Nós vamos ler, amados, que todo mundo pecou. Todos pecaram. Agora Deus nos escolheu. Amados, não estamos aqui porque temos mérito na casa do Senhor numa sexta-feira à noite. Estamos aqui porque Deus nos escolheu. Pastor, qual foi o critério que Ele usou? O critério do amor. Porque não tínhamos nada, amados, de melhor do que muitas pessoas que morreram. Mas o Senhor
Ele teve misericórdia das nossas vidas. Por isso que nós temos que agradecer a Deus. Agora a Bíblia diz: tempo de rir, tempo de chorar, tempo do carnaval, mas agora é o tempo de estar na casa do Senhor. Só que há pessoas que sabem desse tempo, mas mesmo assim desobedecem. A pessoa sabe que não é mais tempo de brincadeira, irmãos. Hoje não é mais tempo de brincadeira. Hoje é tempo da pessoa levar a sua vida a sério e buscar ao Senhor, como a própria Bíblia diz, enquanto se pode achar. Talvez estamos vivendo os últimos tempos. A qualquer momento haverá o arrebatamento. E muitas pessoas que conhecem a palavra são desobedientes, rebeldes, estão desobedecendo a palavra, porque elas sabem que não é mais tempo para brincadeira. Vamos até a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Poderíamos, amados, ter perdido a nossa vida também. Graças a Deus que Deus resgatou você. Diga amém. Diga amém. Vamos lá. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5 e o versículo 12. Não brinque, amados, com as coisas de Deus. Não há tempo mais para brincadeira. O tempo hoje é buscar a Deus. Capítulo 5 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos e o versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Diga assim: todos pecaram. Diga: todos pecaram, inclusive eu, inclusive você. Todos pecaram. O Senhor nos escolheu. É um privilégio, amados, mas também é uma responsabilidade que nós temos. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Você tem que fazer essa diferença para fazer que isso vale a pena, o sacrifício do Senhor pela tua vida. Por causa de um homem, o Adão. Por causa do Adão, por causa do seu pecado, entrou a morte no mundo. Mas aí é onde está. Antes de Jesus Cristo, a sentença era essa: o pecado, a morte. Mas, amados, o próprio apóstolo Paulo, na carta dele aos Romanos, ainda no capítulo 5, ele diz: olha, por causa de um homem, por causa do Adão, entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado do mundo veio a morte. Mas Cristo, por causa da sua obediência, veio o quê? Veio a vida. Por causa de Jesus Cristo, amados, nós estamos aqui. Adão desobedeceu, Cristo obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. E ele vai dizer aqui no versículo 20, ó: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Diga amém por isso. Se você não sabe, amados, na Europa, onde tudo parecia perdido, se você não sabe agora, há os cultos no meio da rua. Milhares de pessoas estão se reunindo no meio da rua e começam a glorificar a Deus. Nada está perdido, irmãos. Diga amém por isso. Apesar de tantas depravações, mas mesmo assim, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É por isso que nós estamos aqui, amados. Nós estamos indo na contramão do sistema. O sistema do mal. O sistema que, se você busca fazer o que é certo, você é perseguido. Agem com você com ironia. Mas olha, amados, vai haver um dia em que Deus, Ele vai julgar
esse mundo. Todos nós, amados, vamos comparecer diante do Senhor. E pode ter certeza, diante de Deus não haverá impunidade, irmãos. As pessoas desperdiçam o seu dinheiro com aquilo que não é útil, enquanto milhares, milhões de pessoas estão sem um teto, sem comida. Você acha que isso vai ficar impune, irmãos, diante de Deus? Não. Um dia, amados, todos vão comparecer diante de Deus. E onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para o profeta Amós, era uma lamentação. Era como se ele estivesse chorando, irmãos, escrevendo aquele texto. Olha, a cidade de Jerusalém, essa cidade foi escolhida por Deus. Deus tinha grandes propósitos para essa cidade, mas a cidade está depravada. As pessoas tratam os pobres como se eles fossem lixo. Não há mais justiça. As pessoas esqueceram de Deus. Aí ele faz essa comparação. Compara a cidade de Jerusalém com aquela jovem morta precocemente, que tinha um futuro pela frente, mas o diabo conseguiu ceifar aquela vida. Diga misericórdia. Volte 2 livros aí, até o Evangelho de João, no capítulo 10. O diabo, ele vai querer sempre ceifar as vidas, e ele consegue isso facilmente. Todos são enganados, mas, por outro lado, o Senhor quer nos dar vida e vida com abundância. Aqui, Evangelho de João, capítulo 10, o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga amém. É uma escolha, amados, que a pessoa faz. Você sabe o que é correto. Você sabe o que Deus já fez na tua vida. O tempo não é mais para brincadeira. Brincadeira, meu amigo, tem hora. A coisa agora é séria. O tempo agora é o tempo de buscar a Deus de todo o coração, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir forte ao Senhor, bem forte, no nome de Jesus. Amém.